Já estamos gravando, então. Vamos lá, continuando os nossos estudos. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Certo? Então, tem um subitem aqui, que o Kardec chama o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. E também depois tem a parábola dos credores e dos devedores, mas nós vamos ficar só nesse primeiro item, não é? Então, é interessante isso, né? Porque, normalmente, quando se fala assim, amar ao próximo como a si mesmo, normalmente as pessoas que não estão muito antenadas, elas levam essa fala para Jesus, como se fosse Jesus quem tivesse dito isso, né? Mas não foi ele quem falou isso. Essa recomendação de amar ao próximo como a si mesmo, ela está lá no Velho Testamento, no Levítico, e em várias outras orientações de Moisés. Né? Não é Jesus quem faz essa recomendação, primeiramente, ele apenas confirma isso, confirma. E aí, o que acontece, né? Esse mandamento lá com os judeus, ele era o maior mandamento da lei. Ah, Conceição. Oi, Conceição. Tudo bem, Conceição? Boa noite. Boa noite, meu amor, que bom. Deus abençoe. Meio atrasada, mas cheguei. Ah, está chegando. Então, o que acontece, né? Esse mandamento está na lei mosaica. São mais de 600 artigos de lei, a lei de Moisés, né? É uma lei civil, basicamente. Então, eles falaram assim, olha, decorar esse monte de lei não é isso. Então, vamos resumir isso aqui e vamos ver qual é o maior mandamento da lei. Então, eles resumiram em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, certo? Lá os judeus resumiram nisso. Então, quem se considerasse um profeta, ele tinha que saber isso. Ele estava na lei, tinha que saber. E Jesus, então, ele estava se posicionando como um profeta, como alguém enviado de Deus e tal, né? E Jesus, então, tinha já, numa conversa com os saduceus, ele já tinha, vamos dizer assim, mostrado a sua superioridade, a sua autoridade intelecto-moral. Então, vamos ver aqui essa passagem de Mateus 22, 34 a 40, que ele diz assim, os fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os doutores da lei, aqueles que eram responsáveis pela interpretação da lei. Então, eles fizeram esse resumo da lei em dois mandamentos maiores. E eles falavam isso nas sinagogas e tal. Então, os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca aos saduceus, fariseus eram os doutores da lei, e saduceus eram um grupo que eles
tinham seus rituais, mas eles eram incrédulos, eles não acreditavam em Deus. Em Deus. Então, eles reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, né, para tentar Jesus, para, tipo assim, fazer uma prova com Jesus, entendeu? Propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Porque Jesus, se ele errasse a resposta, né, ele não era mestre, por isso que está lá, ó, para o tentar. Aí Jesus respondeu assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, os fariseus falaram: acertou, né? A resposta, porque realmente é exatamente isso que está lá no Levítico, por exemplo, né? Então, aí Jesus, ele faz um complemento quando ele vai falar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o próprio Evangelho em si considerado, né? Então, o Sermão da Montanha ele está narrado por Mateus nos capítulos 5, 6 e 7. E ele, então, diz assim, quando ele está dando esse sermão, né, que ele começa falando das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os puros de coração, porque virão a Deus, enfim, né, são as bem-aventuranças. E depois, ele começa a dar orientações também. E aí, ele fala assim, olha, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Tratai, isso em Mateus, tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas 6,31. Então, veja que ele coloca aqui algo que envolve um movimento. Ele sutilmente, ele modifica a lei antiga, criando uma necessidade para nós de movimento. Fazei. Porque amarás o teu próximo como a ti mesmo pode dar uma ideia de algo muito abstrato, né? E como que é esse amor, né? Tem tantas formas de amar. Aí Jesus vem, e isso aqui sim é Jesus. É o fazei, tem que fazer, tem que se esforçar. É diferente, né? É algo concreto. Então, Jesus, a doutrina de Jesus, ela é proativa, né? Ela exige uma prática. Não basta apenas conhecer textos e ler, fazer palestras, não basta isso. Ela exige prática, fazei, tratai todos os homens como quereris que eles vos tratassem. Então, por isso que Jesus está dando um passo além, não é? Então, o que nós vamos entender também aqui, né? Quando Jesus, lá no final, no sermão profético, quando ele está se despedindo, ele diz assim: um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou. Então, aí sim, Jesus dá um outro mandamento. Ele dá um mandamento. Até então, ele não tinha essa frase, amarás o próximo como a ti mesmo, não é de Jesus. Ele só confirma que sim, temos que amar o próximo como nós mesmos. Mas ele fala assim, amai-vos uns aos outros
como eu, Jesus, vos tenho amado. Então, o mandamento de Jesus, ele nos convoca a transcender o amar o próximo como a nós mesmos. Porque Jesus não nos amou como ele amava a ele mesmo, Jesus. Ele nos amou muito, muito mesmo acima disso. Ele entregou a vida dele. Ele se corporificou na terra. Imagina o que é para um espírito da dimensão de Jesus se corporificar na terra. O que isso significou, né? Que todos pensam da crucificação e tal, mas estar aqui, se uma pessoa que adquirir um pouquinho de compreensão da ética, da moral, um pouquinho, se essa pessoa já se sente mal em determinados ambientes, vamos imaginar Jesus, né? Aqui na Terra. Então, ele realmente transcendeu, né? Ele nos amava muito mais do que ele mesmo, ele não pensava nele, né? Inclusive, na cruz, ele faz aquilo, né? Que dizem que a maior humilhação que uma pessoa pode se permitir é o chamado perdão espontâneo. A pessoa não te pede perdão, ela não pediu perdão para você. Né? Perdoai, né? Aí o Pedro vem e pergunta, quantas vezes eu vou perdoar? 70 vezes 7? 70 vezes... 7 vezes? Aí Jesus fala, 70 vezes, 7 vezes. Então, esse perdão, 70 vezes, 7 vezes, é esse perdão que Jesus fala, porque 70 vezes, 7 vezes é um número astronômico. Não é 7 vezes 7, 49. Portanto, ó, gente, meu cachorro. Portanto, não é 490 vezes, só um minutinho, gente. Aqui é assim, tá? Então, 70 vezes 7 vezes, gente, não é 490 vezes. É 70 vezes 7 vezes. É 70 a sétima potência, ou seja, é um número astronômico. Esse número, ele é um número tão imenso que nós não temos como mensurar quantas vezes você tem que perdoar. Eu pedi para um matemático fazer essa conta para mim, e ele me disse que 70 vezes, 7 vezes, dava 8 trilhões, não sei quantos bilhões, uma loucura. Não vou lembrar agora, mas é 8 trilhões, e aí vem, ou seja, um número astronômico. Aí, o que esse número do perdão que Jesus nos convoca significa? Se você perdoar uma pessoa uma vez por minuto, durante uma vida aí de 100 anos, você terá que viver 15 mil anos, 15 milhões de anos, para poder perdoar uma vez por minuto. Acredita? Não dá conta. Se você perdoar uma vez por segundo, a pessoa veio e fez, se perdoa, vai dar 15 mil anos. É uma coisa assim, é uma loucura. Significando que não é quantas vezes eu perdoo. O perdão é um estado de consciência. É um estado de consciência, é diferente, não é? Ai, perdoei, esqueci. Ninguém esquece uma maldade que alguém fez, porque nós temos memória, né? Então, há toda uma questão aí que Jesus veio nos trazer, a lei de amor, para que nós pudéssemos esmiuçar essa lei, né?
esmiuçar em todos os seus significados, o que é verdadeiramente o perdão, né? O que é fazer aos homens tudo o que gostaríamos. Então, ele dá um padrão aqui para nós seguirmos, né? Esse fazer, facere, né? Quer dizer, é algo que exige esforço e prática. Então, não adianta nada ir lá na igreja, ir no centro espírita, vai lá, escuta palestra, toma passe. Mas se não praticar a caridade, não adianta nada, é zero. Vai na igreja, vê, não importa a religião, né? A religião, Jesus nem religião tinha, na verdade ele era judeu, né? E toda a vida de Jesus é isso, né? Prática, ele fica praticando. E aí ele conta também, aqui também tem uma parábola interessante, né? É a parábola do credor incompassivo, credor que não tinha compaixão. Gente, vocês podem falar também, me ajudar, tá bom? Tem problema, Ivone. Oi, Ivone. Tudo bem, Ivone? Oi, Ivone. Tudo bem? Oi, gente, boa noite. Desculpa o atraso, professora. Posso entrar? Pode. Ah, obrigada, Para viu? você ver. Nada. Então, vamos ler essa parábola. Ela é muito interessante. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de pagar, mandou seu senhor que o vendessem, a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. Nesse tempo, não é como hoje, né? Às vezes as pessoas ficam desesperadas, que estão devendo, eu falo, gente, ninguém é enterrado vivo mais, né? Mas naquele tempo, a pessoa pagava, às vezes, com a própria liberdade, era vendido como escravo, né? Graças a Deus, nosso direito evoluiu, né? Então, o Senhor mandou vender ele, os filhos, ainda separava a família inteira. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, tocado de compaixão, olha aqui, compaixão, presta atenção nessa palavra, né? Deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Perdão. Lembra que nós falamos ontem que é perdoar? Significa mais, né? Perfeito. Mais do que feito, né? Permanganato, mais do que o manganato. Tá? Então, perdoar é doar mais. É você fazer algo que num estado normal lhe custa. Como nós vimos ontem, é estar às vezes ao lado de uma pessoa que lhe é desagradável. Quando nós estamos ao lado de uma pessoa que é agradável, o tempo voa, não é? Namorado com a namorada, não voa? Voa. Mas quando é alguém, né, que sempre está nos cobrando alguma coisa, tal, aí parece que o tempo, meia hora parece que é um dia, né? Mas se você, então quando você consegue permanecer ao lado dessa pessoa, né, significa que você está doando mais, né, está perdoando, porque está sendo custoso para você. Você está tendo que fazer um esforço para ficar ali, para não perder a calma e tal, né? Então, isso que é perdoar. É doar mais, você se esforça.
Então, esse senhor perdoou a dívida dele, né? Quer dizer, a dívida era alta, né? Perdoou. Aí, esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, veja, ele devia 10.000 talentos. E ele encontrou um dos amigos dele que devia 100 dinheiro. Quer dizer, 0,1%. O que ele fez? Ele o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tem um pouco de paciência, e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. Aí Jesus encerra assim: é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Está em Mateus 18, 23 e 35. E aí, gente, alguém quer comentar isso aí? Será que nós, em algum momento, nós temos alguma semelhança com esse mau servo? Pedimos todos os dias para Deus, né? Nós somos mendigos de luz, né? Todo dia estamos pedindo, implorando, e Deus vai abrindo porta, porta. E aí, quando chega a nossa vez, será que nós temos esse mesmo procedimento, né? Pedimos perdão a Deus toda hora. Então, é importante, né? Compreender que Deus vai nos tratar como nós tratamos o outro. É desse jeito aí, desse modelo aí. Ninguém quer fazer nenhum comentário? Pois é, Márcia, às vezes nós pedimos a Deus perdão, pedimos amparo, pedimos socorro, mas quando o nosso irmão, né, que está do nosso lado, cotidianamente, às vezes bate a nossa porta, nós fechamos, né, desconhecemos, ficamos diferentes, né, exigimos do outro, né, mas não nos colocamos na postura de que nós estamos exigindo, né? Isso ainda muito presente na nossa vida, né? Na nossa existência. Essa ingratidão, né? Porque a gente recebe, mas não quer doar, né? A gente acha que só tem que receber. Esquece que o mestre está sempre com a mão estendida, nos guiando, mas nós esquecemos de estender a mão para aqueles que estão caminhando à nossa volta, né? Então é um pouco de ingratidão. Sim. Tem um dos textos aí do Evangelho, tem um momento que ele fala, ai, lá naquele texto que fala a ingratidão dos filhos e os laços de família, né? Então, é um momento que ele fala assim, ai do ingrato, atravessará existências miseráveis, até que aprenda, né? Então, é isso mesmo. E também nós temos que entender o seguinte, muitas vezes, nós recebemos um benefício de uma pessoa que não vai precisar de nós para nada.
Deus, por exemplo, né? Não precisa de nós para nada. Mas às vezes recebemos benefícios porque Deus atua através das pessoas. É através dos homens que Deus educa os homens. Então, há pessoas que vêm, fazem o bem para nós, nos ajudam, nos dão. E essa pessoa, a chance de nós podermos retribuir para ela é quase nenhuma. A chance de termos, por exemplo, uma situação dessa em que ela venha necessitada para nós darmos ou não, é quase nenhuma. Mas acontece que nós, quando nós devemos, nós não devemos para a pessoa, nós devemos para a lei de Deus. Então, por isso, é importante entender que todas as vezes que nós encontramos alguém em estado de necessidade, que nós podemos fazer alguma coisa para melhorar aquela situação, nós estamos devolvendo a Deus as bênçãos que nós recebemos, né? Então, é isso. Vou ler aqui o item 4. Amar o próximo. Oi, Márcia, fala. você disse aí que quando a gente não... alguém ajuda uma outra pessoa e ela não precisa de nada, ela precisa de oração, de prece. A Sim. gente agradece, né? E pede, e em prol disso, eu faço preces. Tá aí o Gilbercino. Estou sempre pedindo pro Gilbercino. Gilbercino, pelo amor de Deus, reza pro meu filho, reza para mim, não sei o quê. Faz prece por mim, não sei o quê. Aí eu faço daqui prece pro Gilbercino também. Porque ele Faz para mim, você. faz para você, faz para a Júlia, faz para todos. Eu tenho um caderno ali, até para Malvina. Você falou que o marido dela teve um acidente, eu coloquei o nome da Malvina, assim, Malvina lá de Vilhena, Rondônia. Não sei o nome dela completo, nem sei do marido dela. Pois é, eu não consegui falar com a Malvina. Pois mas é. ela me respondeu. Fala. Eu faço preces, porque eu sou uma pessoa, assim, de condição financeira, não vou dizer pobre, eu tenho meu salário, né? E as coisas são muito difíceis, pago aluguel, né? Talvez seja uma necessidade minha de pagar, de desprender desse dinheiro. Mas eu faço preces. Há poucos dias atrás passou uma senhora aqui e eu falei com ela, olha, eu vou fazer um prato. Ela falou, você tem alguma coisa para comer? Eu falei, tenho. Arrumei a comida para ela, né? Arrumei carne e tal. Ela foi e falou comigo assim, eu posso pedir para a senhora mais uma coisa? Tem muito tempo. Posso pedir para a senhora mais uma coisa? Se a senhora puder. Eu falei, claro. A senhora podia me arrumar um sabonete? Eu falei, claro. Né? O que é um sabonete? Aí eu peguei 3 sabonetes no armário e dei o sabonete para ela. Porque muitas vezes a gente pensa assim, a pessoa precisa de alimento. Sim. Precisa também de um sabão, de um papel higiênico, porque isso é da natureza, né? Há 200 anos atrás, a pessoa não precisava de sabonete, sei lá como é que tomava banho, diz que a minha bisavó falava, né, a bisavó da minha mãe, que ela pegava folha de mamão e lavava as pernas, os braços, para tomar sabão, dar uma espuma. Fazia sabão de quadro. Tem tanta coisa que vira sabão, sabonete. Nós nos perdemos, né? Nos perdemos na natureza, né? Nós devastamos a natureza e foi se perdendo. Ela me pediu um sabonete. Gente, o que é um sabonete? Né? O que é um sabonete? Eu falei, não, eu posso dar mais para a senhora. Eu peguei 3 sabonetes, mas eu não vou tirar todo o sabonete que eu tenho daqui e ficar sem nenhum. Né? Mas eu auxiliei a pessoa. Então, assim, às vezes a gente pensa muito, não, eu vou ajudar fulano com alimento. Isso é ótimo. A pessoa que recebe um pacote de café fala assim, nossa, não vou nem fazer esse café, que deve ser muito caro. Gente, como o outro não quer nem receber o café, porque acha que o café é muito caro. Meu Deus do céu! Olha para você ver. Então, você vê a simplicidade de certas pessoas ainda. Não vou receber isso, que pode ser muito caro. Não, não importa. É para a senhora, é para o senhor. Inclusive, eu fui levar um café, o Caio foi comigo e falou, mãe, esse homem é vivo ainda, porque ele tem 94 anos, ele é vivo, Caio. O meu filho lembra dele quando ele ia para a escola, pequenininho. E ele dava goiaba para os meninos. Ele tinha um pé de goiaba na porta da casa, nem existe mais. O Caio falou, esse homem existe ainda? Existe.
Uhum. Mãe, meu Deus, velhinho, corcundo, porque ele era muito alto, envelheceu e ficou corcundo, né? Sim. E meu filho ficou surpreso de ver. Ele existe. É uma pessoa importante no nosso bairro aqui, né? Então, assim, as pessoas, hoje, elas não se contentam com pouca coisa, não. Uma oração, né? Essa senhora se contenta com um sabonete. Se ela ganhar um sabonete, está satisfeita. As pessoas hoje estão muito exigentes. Até para fazer caridade é complicado. Porque dependendo da pessoa, se você levar um pacote de café para, mas, nossa, um pacote de café? Me deu um pacote de café, né? Agora, outros já fazem do pacote de café como se fosse uma joia, né? É pelo coração humilde. Porque nós vamos ter, né, Ivone, o orgulhoso em todas as classes sociais. Né? Nossa, em todas. Porque a reencarnação fala isso para nós, né? Nós temos o orgulho e a vaidade, ele está em todos nós, né? Isso. Todos nós temos tanto e, enfim, né? Aqui na sopa, aqui na casa espírita, mandam as crianças, mas o pai e a mãe não vai tomar sopa e nem pegar sopa, mandam as crianças. Então, você vê que é o orgulho do pai e da mãe, né, de não aparecer, mas mandam as crianças, porque as crianças precisam. Tudo bem, se alimentam e levam a sopa embora. Existe orgulho em todas as dimensões, né? Infelizmente. Então, continuando. Tá com saudade de você falar, viu, menina? Então, nós falávamos do perdão espontâneo de Jesus, né? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, ele estava falando para as almas ignorantes, que não tinham ideia quem eles estavam matando, né? Pense, né? Mas é um perdão espontâneo. Jesus, ninguém pediu perdão para Jesus. Dizem que é a maior humilhação, né? Você perdoar alguém que não te pediu perdão, sabe? Então, isso é transcendência, né? É transcendência, é muito mais do que amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo é a base, vamos dizer assim, é a lei da justiça, né? É ainda Moisés. Estamos lá no Velho Testamento, né? Mas tá bom, né? Então, aqui, ó. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros. Então, fazer. Então, movimento. Realização. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão, né? Padrão, né? Como modelo, do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Então, é uma forma de nós compreendermos como que é que nós vamos resolver essa equação, né? Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco, do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, a base das suas instituições. Quando a gente fala em instituição, nós estamos falando de todas as instituições, não é só das instituições religiosas. Mas, dizem os espíritos, que dia chegará em que as empresas, todas as empresas da Terra, elas estarão fundamentadas na base do amor ao próximo. O lucro, ele sempre será necessário, mas ele se transformará em instrumento, né, de educação. Né? Então, ele diz assim, quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, sejam de igrejas, sejam de empresas, sejam das instituições governamentais,
Os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Porque enquanto nós não praticarmos a justiça, nós não vamos conseguir praticar a lei de amor. Porque a justiça é dar a cada um o que é seu por direito. É a virtude de saber enxergar que aquela pessoa tem direito, por exemplo, a comer, direito à vida. E se nós estamos numa circunstância colocada diante de uma pessoa com fome, o que precisa ser feito? Nós temos que ter essa capacidade de enxergar o que precisa ser feito e, se pudermos fazer, aí é nosso dever fazer. Às vezes não dá, às vezes nós não podemos fazer. Mas a justiça é isso. E a justiça ainda é a lei de Moisés. Não é a lei de Jesus. A lei de Jesus é a lei de amor. A lei de Jesus transcende a justiça, vai além. É quando você abre mão do seu próprio direito pelo outro. Então, ele diz assim, não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Muito lindo esse capítulo, né? Ele não é longo, mas ele é, quer dizer, esses itens, né? O nosso próximo encontro será ainda dentro do amar o próximo como a si mesmo. Dai a César o que é de César, mas isso é uma outra história. Tá certo? E aí, alguém quer fazer mais algum comentário? Tá bom assim? Se ninguém quer falar mais nada, nós vamos fazer a nossa oração final. Quem se habilita a fazer oração? Vamos ver aí. Gente, que silêncio. Muito bem. Juversino. Versino aí, ó. Ivone falou, Versino. Você faz para nós a oração? Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Então vamos nos elevarmos em pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer mais uma vez por todas as oportunidades que nos são dadas de nos lapidar, né, de trabalhar no nosso íntimo, compreender que os nossos irmãos têm direito à alimentação, ao carinho, ao respeito, têm até o direito de nos ferir. Então, que nós, Senhor Jesus, tenhamos entendimento, compreensão e amor para que possamos amenizar no mundo as energias de atritos, que possamos, Senhor Jesus, levar luz onde as sombras ainda insistem em permanecer. Sejamos aquele palitinho de fósforo pequenininho a sinalizar para os companheiros, porque é assim a lei, é assim que devemos ser, amorosos, acolhedores, para que um dia a nossa terra, que já caminha a passos largos para a transição, que possa acontecer primeiro em nossos corações essa transformação moral, essa transformação para dias de luz, para dias floridos. Então, que deixamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência. Que importam os arranhões? Se o roseiral
está belo e perfumado, que importa algumas alfinetadas? Se o perfume da flor, se o perfume do amor é mais intenso. Por isso, mestre, nós te agradecemos e te pedimos, seja conosco, mestre, hoje e todo sempre. E que nesta noite, em que estamos buscando dilatar o pensamento, na proximidade da comemoração, que os cristãos acreditam ser do aniversário de nosso irmão maior, que nós possamos comemorar na nossa intimidade, encher de luz os nossos corações. E então, render graças a ti, mestre, e compreender que em cada irmão, em cada companheiro, em cada ser vivente, em cada flor que morre, sempre nascerá algo mais importante, mais vivo. Obrigado, Senhor Jesus. Que neste Natal os corações estejam alertos para comemorar verdadeiramente o renascer de novo em nossas almas, em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.